Bom dia, meus irmãos, bom dia, grupo. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia. Você já olhou para o céu, já agradeceu a Deus por esse dia que Ele te concedeu, pela sua graça e pela sua misericórdia ter se renovado sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas estou de volta para trazer o pão diário, para que a gente venha nutrir o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito com as coisas do alto e trazer aquilo que nos move a vida, que fortalece a nossa fé, que fortalece o nosso amor, o nosso conhecimento e o nosso relacionamento com Cristo, amém? Bom, no pão diário de hoje eu te convido a abrir no livro de 1 João, vamos ler o capítulo 3, versículo 1 e 2, amém? Diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Até aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, aqui o capítulo começa falando: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ou seja, nós sabemos que de fato o Senhor tem um amor por nós, mas quando ele faz aqui o chamado de vejam como é grande, é porque é imensurável, realmente é muito grande, é muito intenso o amor que Deus tem pela nossa vida. E aí, se não bastasse de fato ele nos amar, ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Filhos, porque uma vez que você tem, através da fé em Jesus Cristo, o Senhor te adota como filho dele. E aí diz aqui: agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Uma vez que nós nos colocamos diante da presença de Deus, tendo fé em Jesus Cristo, e nós somos filhos de Deus, isso deve soar como um presente, pois, de fato, o mundo pode não entender, e ele realmente não entende, o que é sermos filhos de Deus, o que é sermos amados por Deus. Porque o mundo não conhece a Cristo como nós conhecemos. O mundo não tem um relacionamento, não tem um posicionamento com Deus da forma como nós temos. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós conseguimos entender minimamente o quão grande é esse amor por Deus. E diz aqui: por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Porque no entendimento humano, como que pode se explicar que você é filho de Deus, né, o Todo-Poderoso? Porque Ele é soberano, Ele é justo, Ele é o Deus onipotente. Como que você pode ser filho do Deus onipotente? Mas uma vez que você morre para o mundo e tem o Espírito Santo que é concedido a você através do Pai, através da fé em Jesus Cristo, você se torna filho. E aqui o Senhor adverte, né? Chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Ou seja, não importa o que as outras pessoas possam vir a falar, de que isso é uma falácia, de que não é exatamente assim. O Senhor diz de que de fato nós somos filhos de Deus. Então, que no dia de hoje a reflexão venha para que você reconheça de que você tem esse presente, você tem essa dádiva de que te foi concedida por Deus através de Jesus Cristo, de que você é filho de Deus, de que você é amado como filho de Deus e de que o Senhor está contigo, de quão grande é o amor do Pai pela sua vida. E de que ainda o máximo ainda não se manifestou, que diz: e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E aí
acrescentando para o versículo 3, nós podemos ler também: todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos servos dele, discípulos dele, porque o correto é que o Espírito Santo nos transforme, né, nos torne uma nova pessoa, e uma transformação, um novo nascimento, não físico, mas espiritual, porque o Espírito Santo começa a habitar dentro de você. E assim, uma vez que você está em Cristo, você se purifica também, assim como de fato ele é puro. Você busca ser semelhante a Cristo. Não que você vá se tornar igual, porque isso nós nunca vamos conseguir. A santidade, a pureza e a justiça de Jesus é inatingível, mas nós buscamos agradar a Ele com a nossa vida, agradar a Ele com as nossas escolhas, agradar a Ele com o nosso posicionamento, o estilo de vida, com aquilo que nós falamos, comemos e nos portamos diante da sociedade, diante daqueles que não conhecem a Cristo. Então, além de sermos amados, de sermos considerados filhos de Cristo, nós temos o Espírito Santo que começa a habitar em nosso meio, começa a conduzir a nossa vida, nos transformar como seres humanos, e nós entramos em um processo de purificarmos para nos tornarmos puros, assim como Cristo é. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que você possa tirar alguns minutinhos dessa manhã para refletir sobre o amor de Cristo, sobre a sua vida, sobre o amor de Deus sobre a sua vida, e do quanto nós precisamos ser transformados, uma vez que agora nós somos filhos dele. Amém?